Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus, por mais oportunidade que Deus está nos dando para glorificarmos a Ele, bendizermos a Ele na beleza da sua santidade. Hoje, nosso grupo de doutrina, nós daremos continuidade ao texto, ao livro que nós estamos estudando, que é o livro de Gênesis. Esta feita, hoje, nós estudaremos o capítulo de número 41, a partir do versículo 1 até o versículo 36 da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 1 até o versículo 36. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiu do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e bastavam no prado, e eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou a chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó com todos os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro morto a Faraó, dizendo: dos meus pecados eu lembro hoje. Estando Faraó indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó a chamar José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Então disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete. Mas ele te ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus lhe dará a resposta que faz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiram do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista que pastavam no prado. E eis que as outras 7 vacas subiram após elas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que se houvesse entrado em suas entranhas,
porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei, e depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que eu interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um sonho. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. E o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque essas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazer. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre as terras, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desde os bons anos que vem, e amontoe em trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento nas cidades, e eu guardo. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, como eu já disse aos irmãos, nós estamos na continuidade do estudo que nós já estamos fazendo semanalmente, baseado no texto do livro de Gênesis. E para tratarmos no capítulo 41, nós precisamos retornar pelo menos ao capítulo 39 e o capítulo 40 também desse mesmo livro, aonde José, quando ele está no capítulo 39, está na casa de Potifar, servindo na casa de Potifar, e o texto diz que Potifar recebe de tudo quanto estava nas mãos de José, Deus o abençoava, e assim Potifar colocou todas as coisas, tudo que havia na sua casa, colocou nas mãos de José. Posteriormente a isso, nós vemos no texto que a mulher de Potifar, ela importunava diariamente José a deitar-se com ela, a pecar contra Deus, a abandonar os seus princípios e a deitar-se com ela, pois o texto diz que José era um jovem belíssimo, era um jovem bonito, e a mulher de Potifar começou a se interessar por ele. Mas o texto também nos conta da fidelidade de José, o quanto este homem, este jovem de Deus, teve postura para dizer não e permanecer firme no propósito de Deus e não pecar contra Deus, mesmo estando em uma terra distante, mesmo estando distante da sua parentela, mesmo estando distante do seu pai. Havia no coração de José a certeza do Deus que ele servia e do propósito que ele havia firmado com o nosso Deus.
Portanto, José, um jovem corajoso e usado por Deus, disse não às propostas da mulher de Potifar, até certa vez que ela chega a arrancar a sua capa, e a Bíblia diz que José sai correndo e deixa aquela mulher apenas com a capa dele na mão dela, e ela começa a fazer uma narrativa em que José tenta de alguma forma abusar dela, ou tenta de alguma forma forçá-la a deitar-se com ele. A narrativa dela é tanto para os servos quanto para o seu esposo. Quando ele retorna à sua casa, começa ou continua aí uma das dificuldades que José passou nesse período em que ele esteve distante da casa do seu pai. E ele é então lançado na prisão. Ele é colocado na prisão por ter o marido daquela mulher ter percebido, ouvido seu discurso, e era algo inadmissível se de fato isso fosse verdade. José é lançado na prisão, e quando ele é lançado na prisão, logo em pouco tempo, José começa também a se destacar lá no cárcere. Ele começa também a se destacar lá na prisão, e ele é colocado como chefe ali no cárcere. Ele é colocado para tomar conta dos presos. E é interessante que o texto sagrado detalha ou cita em vários momentos que Deus era com José. E José tinha essa convicção, irmãos. Ele tinha essa convicção de que Deus era com ele e que havia um propósito sobre a vida de José. Quando nós chegamos no capítulo 40, nós vemos a passagem que o texto notifica que dois servos de Faraó, fizeram algum mal contra Faraó, fizeram algum erro contra Faraó, e foram lançados na prisão, foram lançados no cárcere, exatamente onde José estava preso, e eles passaram a ficar sob os cuidados de José. E a Bíblia diz que eles, quando estavam ali, eles tiveram um sonho, cada um deles tiveram um sonho. E José, percebendo a tristeza deles, no dia seguinte, após o sonho, José interroga eles o que se passava, e eles contaram cada um seu sonho, e José deu a interpretação segundo a vontade de Deus, segundo a sabedoria que há no poder de Deus. E José deu a interpretação a cada um deles, que o copeiro haveria de ser restituído ao seu cargo em 3 dias, e o padeiro seria enforcado também no mesmo período. E assim aconteceu com ambos aqueles homens. E José diz àquele homem, ao copeiro, que quando ele chegasse na presença de Faraó, se lembrasse dele que estava na prisão, se lembrasse e falasse dele para o Faraó, para que então o Faraó o tirasse da prisão, pois ali não era o lugar dele. Ele tinha uma família, ele tinha um pai, ele tinha uns irmãos, e havia um lugar que ele queria voltar, que era para a sua terra. Mas de momento algum o texto notifica José murmurando contra Deus. Pelo contrário, José sempre confiante e sempre firme no propósito que havia de Deus sobre a sua vida. O texto nos conta que aqueles homens saíram, foram à presença de Faraó, aconteceu exatamente como José havia dito a eles, mas o copeiro não se lembrou de José. O copeiro não lembrou-se daquilo que José havia pedido a ele, do pedido que José havia feito para ele. E aí nós chegamos no capítulo 41, e o texto do capítulo 41 começa dizendo: passados 2 anos inteiros, Faraó teve um sonho, e não havendo quem pudesse interpretar esse sonho, não havendo quem pudesse dar a verdadeira interpretação deste sonho,
O copeiro lembrou-se de José. Depois que Faraó já tinha mandado chamar os sábios, chamar os adivinhadores do Egito, depois de todo esse processo, quando o Faraó não consegue ter êxito na sua intenção de ter a interpretação do seu sonho, o copeiro que assistia e estava diante do Faraó, lembrou-se de José neste momento. Lembrou-se que quando ele estava preso, e aí ele diz no texto que ele lembrou-se do pecado que ele havia cometido contra Faraó, e quando estava na prisão, ele disse: o jovem hebreu, nós tivemos um sonho, tanto eu quanto o padeiro, e esse jovem hebreu estava no cárcere, deu a interpretação de cada um dos nossos sonhos. E assim aconteceu, exatamente como ele disse, e exatamente no período que ele falou. Quando o copeiro fala para Faraó isso, Faraó então manda chamar José à sua presença. Faraó manda chamar José para vir até a sua presença, para dar a interpretação do sonho de Faraó. O texto conta que José barbeou-se, José trocou de roupa, e José foi para a presença do Faraó. Quando ele chega na presença do Faraó, o Faraó diz: eu tenho escutado que tu sabes interpretar o sonho, tu sabes a interpretação do sonho quando nós contamos. E ele disse que Deus daria a interpretação do sonho de Faraó. Disse assim José: respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. E é interessante nós destacarmos que José sempre colocou Deus em um lugar de soberania na sua vida. No momento em que Faraó direciona o poder de revelação a José, imediatamente ele diz que isso não vem de mim, mas isso pertence a Deus. José glorificava a Deus através das suas ações. E então o Faraó conta para José o seu sonho: as 7 vacas gordas, depois em seguida as 7 vacas magras, que engoliam as 7 vacas gordas, e seu aspecto era o mesmo. Da mesma forma, as espigas, as mais formosas, mais bonitas, eram engolidas pelas miúdas e queimadas pelo vento oriental. E José disse para Faraó: o sonho é um só. Haverá 7 anos de fartura no Egito, mas depois desses 7 anos, haverá 7 anos de fome, de tal forma que não se lembrarão dos 7 anos de fartura. A escassez seria tão grande, ou foi tão grande, que o texto diz que eles nem se lembrariam dos tempos de fartura que houve no Egito. E aí José fala para Faraó exatamente o que Deus queria que Faraó fizesse: instituísse alguém inteligente, sábio, responsável, para estar à frente da organização do mantimento que seria produzido nos 7 anos de fartura, para que fosse estocado, para que fosse guardado, para que houvesse mantimento nos anos de escassez, para que houvesse mantimento para toda a terra, quando então viesse aquela grande escassez, aquela grande dificuldade. E aí José disse a Faraó: o sonho é duplo, porque Deus tem pressa em realizar, ou tem pressa em fazer. E aí Faraó, nós vamos ver no próximo capítulo que Faraó, ele institui exatamente José como sendo responsável por essa organização.
Ele disse: haveria outro varão do Egito, na terra do Egito, tão sábio e tão inteligente, e em quem habita o Espírito de Deus, em quem nós pudéssemos instituir, a não ser o jovem José. E então José é instituído como governador do Egito, para exatamente trazer a providência para o povo, para aquela terra. A história de Deus, irmãos, o plano de Deus na vida do ser humano, ele acontece exatamente como Deus quer. Não há nenhuma imprevisto, ou não há nenhuma dificuldade que possa impedir o agir de Deus para que os seus propósitos sejam cumpridos e a sua palavra seja cumprida e o seu nome seja glorificado. Jeremias capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para fazê-la ser cumprida. Então o Deus que estava com José é um Deus que é fiel à sua palavra, é o Deus que é fiel ao propósito que ele havia criado para José exercer naquele lugar. Nós vamos ver posteriormente no texto que todo esse movimento, toda essa ação de Deus para José chegar até o Egito, havia um propósito maior, e nós vamos entender aqui no texto. É interessante destacar que José passou, por tudo que José passou, havia um propósito maior, que era a conservação do povo da promessa, de onde também viria o Salvador Jesus Cristo. Além de Deus conduzir José por aquela situação toda, por todos aqueles problemas, mas o propósito maior que havia, o propósito real nessa história, era a conservação do povo de Deus. Esse era o propósito maior, e nós vemos isso, nós vamos ver isso mais à frente, que o que Deus estava fazendo era para a conservação do povo. Louvado seja o nosso Deus. E nós precisamos entender que todas as coisas estão dentro da vontade maravilhosa e perfeita de Deus. Nada foge do controle de Deus, irmãos. Nada foge do controle do Senhor. Ele sabe todas as coisas. O salmista escreve no Salmo de número 139, versículo 4: ainda antes que houvesse palavra na nossa boca, Deus sabe exatamente o que nós queremos falar. Deus sabe exatamente o que nós queremos dizer. E tudo há um propósito, há um tempo para todas as coisas, e um propósito também para todas as coisas. Não importa o que nós passamos, não importa o que nós enfrentamos, não importa a dificuldade que nós enfrentamos, precisamos esperar em Deus, esperar nele, pois o propósito dele irá se cumprir, pois ele é fiel ao seu propósito. O salmista escreve no Salmo de número 40, e o versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há um tempo para Deus agir, há um tempo para Deus fazer aquilo que ele planejou, aquilo que ele designou nas nossas vidas. Nós não podemos atropelar os planos de Deus, nós não podemos atropelar o tempo de Deus. Precisamos aguardar, esperar o tempo de Deus, assim como José estava no cárcere, e o copeiro, não lembrando dele, poderia ser que José naquele momento murmurasse contra Deus, reclamasse de Deus, começasse a murmurar no cárcere porque estava passando por tudo aquilo. Mas não há no texto relato de que José tenha murmurado. Pelo contrário, permaneceu firme, e passado 2 anos inteiros, aí então o copeiro lembrou de José, e ele foi à presença
de Faraó, porque as coisas acontecem dentro do tempo de Deus e não no nosso tempo. O nosso tempo, ele é apressado. No nosso tempo nós não paramos para analisar, nós não paramos para calcular o que se deve ser feito, e por muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos e acabamos por não viver o propósito de Deus na nossa vida. Por isso precisamos entender que há tempo para todas as coisas, há um tempo determinado. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Portanto, da nossa história existe, sobre a nossa história, existe um propósito maior, e Deus fará tudo se encaixar perfeitamente. Nada pode impedir os seus planos. Louvado seja o nosso Deus. Como disse o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer aquilo que está dentro da sua vontade, e não importa o que irá se levantar nesse percurso até nós vivermos o propósito, não importa o que se levante, Deus sempre terá uma solução para a glória do nome dele. Louvado seja o nosso Deus para sempre. E quando José vai à presença de Faraó, irmãos, e às vezes quando José passa por todos esses problemas, nós acabamos nos inclinando por ter preocupar com José passando por tudo isso, mas tudo isso era um plano de Deus, tudo isso era um propósito de Deus para a conservação do povo dele. E aí o propósito dessa história não é a exaltação de José, como às vezes nós pensamos que o propósito é a exaltação de José, mas pelo contrário, o propósito disso é o cumprimento da palavra de Deus. Claro que José, vivendo o propósito de Deus, ele foi honrado por ter sido tirado da prisão e passou a ocupar o cargo de governador. Mas o propósito maior não é a exaltação de José, mas é o que nós vamos ver no capítulo 45 de Gênesis, e o versículo de número 5. Gênesis capítulo 45, versículo 5, é o propósito, e o versículo 7 e 8 é o propósito pelo qual José é colocado, passa por toda essa dificuldade que nós já estudamos, e é levantado, é colocado como governador do Egito. O propósito está no capítulo 45, versículo 5, 7 e 9, que diz assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. E disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Versículo 7: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por seu senhor, por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Louvado seja o nosso Deus. Então o propósito maior, o propósito que José vai parar no Egito, vendido por seus irmãos, é exatamente a conservação do povo escolhido de Deus. Irmãos, tudo que Deus falou na sua palavra, Deus irá cumprir na sua palavra. Deus prometeu a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, que Abraão se tornaria uma grande nação. No começo, que antecede a entrada deste povo no Egito, a nação de Israel, ou a nação escolhida de Deus, estava prestes a se acabar. Havia um número bem reduzido de pessoas. O cenário caminhava para que essa nação deixasse de existir, se Deus não tivesse criado todo esse plano para salvar este povo.
pois haveria 7 anos de escassez, e não haveria quem administrasse os mantimentos nos anos de fartura. Mas Deus manda José na frente para exatamente conservar o seu povo. Então Deus é fiel à sua palavra. Deus vai prover exatamente aquilo que Ele prometeu na nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida. Nós precisamos entender que mesmo que o cenário não seja favorável para a ação de Deus, Deus mesmo assim irá agir na nossa vida e por meio da nossa vida. Eu sempre digo que Deus não depende que as circunstâncias estejam favoráveis para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer algo. Deus tem todo o poder, irmãos. Deus é poderoso e tem todo o poder para realizar exatamente aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Houve um período muito grande entre José ser vendido até José ser colocado como governador do Egito. Um período de 13 anos, irmãos, passando por privações, passando por dificuldade, enfrentando acusações falsas, mas José permanecia firme no propósito de Deus. Da mesma forma, nós precisamos permanecer firme no propósito de Deus. Da mesma forma, nós precisamos permanecer acreditando na providência de Deus. Nós somos o povo que servimos o Deus que é chamado, que tem um dos seus nomes chamado de Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da providência. Então, no meio do caos, no meio da dificuldade, o correto a se fazer é não se desesperar, é não se apavorar, mas esperar no nosso Deus, e com certeza Deus trará a solução para as nossas vidas, trará a solução para as nossas causas, pois além de nós servirmos a Deus, além daquilo que nós vemos, há um propósito maior sobre as nossas vidas. Nós somos chamados para levar a palavra a outras pessoas. Nós somos chamados para levar exatamente o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a outras pessoas. Cabe a nós não desistir do propósito de Deus enquanto estivermos passando pelo processo na vida cristã que enfrentarmos alguma dificuldade. Cabe a nós não desanimarmos e não retrocedermos quando enfrentarmos a dificuldade que irão se opor à nossa fé, para que então, não para nós sermos exaltados, não para nós sermos glorificados, mas para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. E com certeza não há prazer maior do que a nossa vida glorificar a Deus, exaltar a Deus, do que a nossa vida ter utilidade no reino de Deus. O fato de nós sermos úteis para Deus, irmãos, deve ser motivo de gratidão e de alegria, porque nós, do estado que nós éramos, da forma que nós vivíamos, nós viemos para Deus, nós somos privilegiados e nós precisamos ser gratos a Deus e permanecer firme no propósito. Então, não importa as circunstâncias, os planos de Deus sempre irão se cumprir. Esteja pronto para glorificar a Deus com a sua vida, para cumprir aquilo que Ele confiou a você, e que as nossas vontades estejam subordinadas à vontade de Deus. Que as nossas vidas, que nós estejamos sempre prontos a glorificar a Deus com as nossas vidas, e que as nossas vontades estejam subordinadas às vontades de Deus. José, estando no cárcere, e mesmo na casa de Potifar, passando pela acusação falsa, quando ele é diariamente provocado por aquela mulher,
José coloca a sua vontade com certeza de homem em segundo plano, e a vontade que sobressai é a vontade de Deus. Logo porque, se quisermos cumprir o propósito de Deus e viver o propósito de Deus, a minha vontade, a sua vontade, ela precisa estar subordinada à vontade de Deus. E quando a nossa vontade está subordinada à vontade de Deus, nós temos paciência para esperar Deus cumprir o seu propósito no seu tempo. Quando a nossa vontade está subordinada à vontade de Deus, nós temos paciência para esperar o agir de Deus no momento certo. Quando a nossa vontade está subordinada à vontade de Deus, quando vem a vontade de murmurar, nós entendemos que servimos um Deus que faz as coisas exatamente segundo a sua vontade. E o apóstolo Paulo disse que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é também agradável. Então nada melhor do que esperar a vontade de Deus se cumprir sobre as nossas vidas. Quando nós atropelamos isso, quando nós ultrapassamos isso, e a nossa vontade passa a ser soberana, nós deixamos de viver o propósito de Deus. E José viveu fielmente o propósito de Deus. Façamos assim também. Vivamos fielmente o propósito de Deus para as nossas vidas. Vivamos fielmente o propósito que Deus criou, pensou e arquitetou para a nossa vida. Entenda sempre uma coisa: sempre que nós passarmos por dificuldade e vier no nosso coração a vontade de desistir, nós precisamos lembrar que há um propósito maior. E o propósito maior implica em nós, por muitas das vezes, sofrer ou passar dificuldade por amor ao nome de Jesus. Para viver o propósito, nós precisamos entender isso. E por muitas das vezes nós enfrentaremos dificuldade. Logo porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas façamos como José, possamos permanecer firmes no propósito, entendendo que Deus sabe exatamente o que está acontecendo na nossa vida. Nós estudamos na semana passada, no Gênesis capítulo 40, que tudo está no controle de Deus. Deus controla tudo que acontece está dentro da vontade permissiva e está dentro do controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. O mundo pode estar um caos, mas Deus está no controle de tudo. A igreja do Senhor, o povo de Deus, não pode e não deve se desesperar com tudo que tem acontecido lá fora, com todos os acontecimentos, porque o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus da providência, e no momento certo Deus irá prover na nossa vida para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Então que possamos entender o propósito da vida de José naquele lugar, nada mais é do que a conservação da família santa ou da nação escolhida de Deus, que de lá viria o Salvador Jesus Cristo. Para encerrar, Deus falou lá no começo, lá em Gênesis, bem no começo de Gênesis, no capítulo 3, que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele estava se referindo a Jesus. Jesus veio exatamente deste povo, dessa nação escolhida. Então, para que Jesus nascesse, esse povo não poderia deixar de existir. Então Deus fez tudo certo, tudo no momento correto. A engrenagem do projeto de Deus funciona exatamente, perfeitamente como Ele quer, até que se cumpra seu propósito maior. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, continue nos ajudando e nos dando graça, para que nós, em momento algum, venhamos retroceder na caminhada. Pois algo que nos espera é algo extraordinário. O que nos espera é algo que foi criado por Deus e notificado na Bíblia, quando João escreve no capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar lugar. E se eu preparar lugar, eu virei outra vez para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O propósito de José era a conservação da nação escolhida, mas cada um de nós também há um propósito de Deus sobre as nossas vidas. Permaneçamos firmes em nome de Jesus, e com certeza o nome dele será glorificado através das nossas vidas. Amém.